Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. Em março de 2020 eu fiz sob medida uma estante para guardar meus livros para colorir. Mas logo que ela chegou, eu fui fazer o isolamento social na casa da minha mãe em Porto Alegre e por lá fiquei até junho deste ano e por isso estou mostrando somente agora. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei um tour pelos meus livros para colorir e como eles eram organizados. Felizmente, o número de livros aumentou e eles ganharam uma estante. Pessoal, então essa é a minha estante onde estão os meus livros para colorir. Eu tive que arrumar aqui um ângulo da câmera para que vocês conseguissem ver ela por inteiro, mas logo mais eu vou aproximar para fazer o tour em detalhes para vocês. Passando as medidas, porque pode gerar curiosidade de alguém, ela tem 1,20 por 1,20, tem 30 centímetros de profundidade e cada andar tem 35 centímetros, porque eu tenho alguns livros que são mais altos, então é importante ter esse respiro, e 30 centímetros para que também tivesse um respiro atrás de cada livro. Como a estante ficou com mais espaço do que eu precisava, eu acabei organizando aqui nessa estante também as minhas bíblias, que ficam nesse nicho aqui, e os meus livros de estudo, de teologia bíblica. E aqui embaixo eu tenho livros sobre aquarela, sobre lettering, sobre desenhos, sobre pintura, sobre patchwork, ficam nessa última prateleira. Mas o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje é o que está neste primeiro e neste segundo andar, para vocês poderem conhecer a minha organização. Vou aproximar a câmera para ficar muito melhor a visualização para vocês. Então esse aqui é o primeiro nicho do primeiro andar da estante. Então os meus livros começam organizados pelos livros da Turma da Mônica, que foi o primeiro livro para colorir que eu tive. Foi esse aqui. Sei que muitas pessoas começaram com o livro da Johanna, mas eu comecei com o livro da Turma da Mônica, inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E até eu tenho 2 livros deste primeiro, porque ele é um livro cada vez mais raro de ser encontrado, ele não é mais publicado, então é um livro que eu tenho muito carinho, então eu tenho 2 livros deste aqui. Depois começam os meus livros da Johanna, e aí eu tenho alguns em versão internacional, então eu tenho edições americanas dos livros da Johanna e também tenho as edições nacionais. Eu tenho como objetivo aos poucos ir substituindo os meus livros nacionais pelos importados, mas ainda faltam alguns que eu não tenho na versão importada, como o Oceano Perdido, o Selva Mágica. Então aos pouquinhos eu quero trocar todos e também ter na versão importada. Depois eu tenho os livros da Ellery Fowler. Eu gosto muito dessa ilustradora, acho o trabalho dela incrível, assim, as imagens dela são bem delicadas, gosto muito do trabalho dessa ilustradora. Tenho os 4 livros dela. Depois eu tenho os livros da Hannah, tenho 2 livros da Hannah. Depois começam os meus livros da Clara Markova. Tenho todos os livros da Clara, mais essa última edição que saiu, que são os postais para colorir. Depois vem os meus livros da Daria Song. Eu tenho 3 edições importadas da Daria. E tenho o Feitiço do Tempo na edição nacional. Logo em seguida vem os da Eri. Eu tenho Romantic Country, os 3 livros da série, e depois tem outros 2 livros dela, que não fazem parte dessa série Romantic Country. Eu tenho mais estes 2 aqui. Esse que é de conto de fadas, e esse aqui com temática de viagem, além dos Romantic Country. Depois vem os meus livros da Kanoko Egusa. Deixa eu trazer um pouquinho vocês mais pra cá. Aí eu tenho 3 livros da Kanoko Egusa. E depois eu tenho estes livros aqui desta ilustradora ou ilustrador coreano. Não sei dizer pra vocês se é uma ilustradora ou um ilustrador. Tenho 2 livros desse artista ou desta artista, enfim, né?
Tenho este livro aqui, japonês, que é muito lindinho esse livro aqui, muito especial. Um livro realmente muito bonito, bem diferenciado. Agora nós vamos para o próximo nicho. Nesse próximo nicho eu tenho 3 livros da ilustradora coreana Aepol. Então eu tenho esse aqui, que é uma edição premium, que é uma edição de luxo, com um papel de qualidade aquarela. Então ele é um papel aquarelável, capa dura. Depois eu tenho mais outros 2 livros desta ilustradora. Logo em seguida vem a coleção de livros da Zoe de Las Cases, então Os Segredos de Paris, Segredos de Japão e Segredos de Nova York. Depois vem os livros da Fabiana Attanasio, que é uma ilustradora italiana. Livrinhos da Rita Berman, que eu amo muito essa ilustradora. É uma das minhas ilustradoras preferidas. Depois eu tenho 2 livros da Emanuele Collin, e como eles são em formato de bloco, com essa espiral aqui em cima, eu faço da seguinte forma: um eu coloquei de pé e o outro eu coloco deitadinho, porque aí os espirais não ocupam tanto espaço. Se eu colocasse ele de pezinho também, ia ocupar muito mais espaço na estante. Então eu faço dessa forma, um fica de pezinho e outro fica deitado, para que o espiral não ocupe tanto espaço. Aqui eu tenho os livros da Miki Takei, ilustradora japonesa. Tenho também aqui um livrinho dela de postais para colorir, então um livrinho menor fica aqui. Depois eu tenho um livro dessa ilustradora que eu adoro, que é a Tove Elisa. Eu queria que tivessem mais livros desta ilustradora, mas se tem, eu não tenho conhecimento. Então eu tenho este aqui, e eu também tenho um pequenininho dela, de postais, que fica aqui do ladinho. Depois vem os livros do Kirby Rosenes. Depois eu tenho alguns livros da Tatiana Bogema, que é a ilustradora que tem aquela série de livros do Nice Little Town. Então eu tenho alguns livros fora dessa coleção do Nice Little Town, e também tenho alguns livros dentro dessa coleção do Nice Little Town. Depois eu tenho livros da Edivina, eu acredito que seja assim que se fala. Eu tenho alguns livrinhos dessa ilustradora. Depois vem os meus livros da série Creative Heaven. Eu tenho alguns livrinhos dessa série. Gosto bastante dos livros dessa série que tem temática de casa, cômodos de casa. São os que eu mais gosto. Depois vem essa minha coleção de livros da Ciranda Cultural, que são livros de personagens. A Ciranda Cultural é uma editora nacional e ela tem uma diversidade de livros para colorir com tema de personagens, e eu gosto muito. Então tenho da Hello Kitty, tenho da Barbie, tenho do Bob Esponja, tenho da Moranguinho, tenho de vários personagens, Monster High, tudo dessa coleçãozinha da editora Ciranda Cultural. Depois tem os livros da Cecília Murgel. Depois eu tenho uma coleçãozinha de livros da editora Best Seller. É uma editora nacional também, com livros que trazem temáticas bem variadas. E eles têm uma folha bem boa, branquinha, lisa. Então eu tenho 3 livros para colorir desta editora. Depois eu tenho alguns livros japoneses de artistas diversos, com temas bem variados. Por exemplo, tem esse aqui, que é da Sanrio, então traz Hello Kitty, traz vários personagens dessa marca da Sanrio. Tenho este livro que eu acho lindíssimo, um livro muito bonito, muito diferenciado, com uma qualidade de folha, de impressão. É um livro realmente de luxo, assim, uma edição bem diferenciada.
Dentro deste arquivo aqui, eu guardo os livros que são em formato de revista, que são com encadernação de grampo, e também alguns livros menores. Deixa eu mostrar para vocês. Vou tirar daqui para mostrar para vocês. Então, ó, tirei 2 para vocês verem. Esse aqui é o Mulheres Empoderadas, da Camila Cabral, um livro muito fofinho, mas que ele tem uma encadernação tipo revista, com as folhas são presas por grampinhos, então são bem fininhos, ó. E aí, então, eu deixo organizado aqui nesse organizador. Esse livro pequenininho de postais, da editora Culturama, que é uma gracinha esse livro, mas são postais bem pequenininhos. Então, eu deixo aqui dentro para ficar melhor organizado. Vamos agora para o próximo andar da estante. Então, estamos agora aqui no segundo andar da estante. Neste primeiro nicho aqui, eu guardo todos os meus livros com temática Disney para colorir. Então, começa com as edições nacionais, como este aqui da editora Culturama. Depois vem para as edições japonesas. Depois começam as edições francesas, então tem esses blocos para colorir, com tamanho de folha A4, que são publicações francesas. E depois eu tenho estes 2 livros, que são guias de personagens da Disney, que eu uso bastante quando eu quero pegar a referência de personagem, para ver, por exemplo, qual a composição da roupa, os tons de cada personagem. Então eu uso bastante estes livros como guias. Neste nicho central do segundo andar, eu tenho livros com variados temas e de diversos artistas diferentes. Então, por exemplo, tem desta artista aqui, indiana, que eu gosto muito, que ela trabalha com doodles. E eu tenho esse livrinho para colorir dela, que para mim foi uma conquista, porque foi um livro difícil de conseguir, mas eu queria muito. Eu já tenho os livros para desenho, onde ela ensina como desenhar doodles, e quando ela lançou esse livro de colorir, eu realmente precisava tê-lo na minha coleção. Tenho muitos livros de editoras nacionais neste andar da estante, e também tenho os livros com temática de fé e religião. Então eu tenho uma pequena coleção de livros para colorir com essa temática, e eles estão aqui neste nicho da minha estante. Então, como eu disse para vocês, os livros que estão nesse nicho têm temas bem variados. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui que é com uma temática de moda, de vestuário. Depois eu tenho este da Heloísa, que é casinhas para colorir. Tem alguns livros que eu trouxe de recordação de viagens que eu fiz. Então, esse aqui foi um livro que eu trouxe de recordação da minha viagem para Holanda. É um livro que traz vários elementos da cultura holandesa. Tenho aqui uma pequena coleção de livros de bonequinhas, assim, que eu intitulei, né, como se fossem bonequinhas, porque me lembram, sim, muito bonequinhas. Tem aqui o livro muito especial que eu ganhei de presente, com imagens para colorir da Sarah Kay. Então aqui ficam livros bem variados. Dentro deste organizador eu tenho algumas pastas com o meu material do curso que eu estou fazendo, de pintura com lápis de cor. E também tenho aqui o meu caderno, onde eu coloco as minhas amostras de cores. Caderno que já apareceu bastante aí, principalmente nos meus vídeos de reviews de lápis de cor. Eu encerro por aqui, espero que este tour ajude na organização dos teus livros e que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu acervo de livros para colorir. Viu algum livro que você quer review? Me conta aqui nos comentários e compartilha comigo como estão organizados os teus livros para colorir. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.